Olá, gratidão, Lona Cultural, por essa oportunidade incrível de estar aqui batendo esse papo com vocês e falar um pouquinho sobre quem é a Brisa, né? Pois bem, para quem não me conhece, eu sou a Brisa, mais conhecida como Brisa, e não, Brisa não é o meu nome de registro. Papai e mamãe não me presentearam com esse nome lindo, me presentearam na verdade com outro nome lindo, que é Tatiane, Tati. E Brisa veio como um presente do universo para mim e eu só abracei e segui nessa brisa. Meu contato com a arte se veio através do artesanato, né? Quando ainda criança eu ganhei meu primeiro estojo de miçangas e nylon e comecei a produzir umas pulseirinhas, colarezinhos de miçanga. E eu lembro, tenho uma lembrança até que minha mãe, a minha família era daquela época que qualquer coisinha rezadeira. Qualquer coisinha rezadeira. Então, vira e mexe, eu tava na rezadeira. E uma dessas visitas na rezadeira, eu lembro até que não foi nem, não era visita, não era nem pra mim, sabe? Não era nem pra mim, foi com a minha irmã. E isso, sei lá, devia ter uns 5, 6 anos de idade. E a rezadeira, a vozinha, ela perguntou sobre o colar que eu tava usando. E aí eu lembro que ela pediu o colar e fez uma reza no colar. Ela perguntou pra minha mãe, né, pra mim, quem tinha me dado. E aí minha mãe falou que eu que tinha produzido o colar. Aí ela pediu, fez uma reza ali com um colarzinho e tal, e me devolveu. Não lembro o que aconteceu depois com esse colar. E depois dessa época é a única lembrança que eu tenho, assim. E aí na época de escola eu sempre fui muito envolvida com as atividades de oficinas, atividades recreativas na escola, de dança, teatro. Eu sempre estava ali, sabe, vivendo aquilo, porque aquilo realmente era algo que me encantava muito. O teatro, inclusive, foi algo que esteve bem presente na minha vida durante um período bem bacana, onde me ensinou muito, né? Eu era muito tímida. E o teatro também foi aí algo que me ajudou muito. E capoeira, nossa, meu Deus, era muito bom. Era muito bom, gente, era muito bom. Então, assim, eu sempre, de alguma forma, já estava ali no meio da arte, envolvida de alguma forma. Era muito meu isso, sabe? Não era de família, porque eu tinha uma mãe assim, ou um pai assado, um tio que dava um exemplo. Não tinha ninguém na família, era muito de mim mesmo. E, enfim, isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, com o passar do tempo, eu me perdi com esse envolvimento com a arte. E aí, durante um período, eu acabei me distanciando desse meio, né? Onde eu já estava ali bem envolvida, que durante a minha adolescência eu estava bem envolvida com a arte, né? Teatro, capoeira, dança, as oficinas. Eu sempre estava muito envolvida, atividades às vezes que rolavam no bairro. A gente estava sempre buscando se organizar ali, movimentar para fazer as coisas acontecerem. Então eu sempre fui muito essa pessoa de correr atrás para fazer a parada acontecer, sabe? Tendo ou não condições, sempre fui muito assim. E aí, em algum momento, eu me distanciei de tudo isso. Eu acho que eu fui morar um tempo no Rio
E aí, tipo, eu aprendi outra realidade, foi outra realidade, foi uma outra vivência. Morei durante 7 anos, quase 7 anos no Rio, e voltei depois para Araruama, que é a cidade de onde eu vim antes de vir morar aqui em Rio das Ostras. Mas saí aí nesse processo de sair de Araruama para vir para cá foi pandemia, né? Início da pandemia, trabalhava numa empresa e comecei a sentir a necessidade de resgatar aquilo, e de falei, não, cara, que isso, pandemia, olha o que tá acontecendo e eu tô aqui, sabe? Bateu um surtaço assim, existencial, real, real, real. Eu já morava sozinha, já morava sozinha já há bastante tempo. Moro sozinha, na verdade, desde os meus 17 anos de idade. E vi a oportunidade de vir para Rio das Ostras. No meio da pandemia, diante desse surto existencial. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, quando eu pedi o desligamento da empresa, quando eu decidi que eu ia correr atrás de fazer o que eu sempre quis fazer, sabe? Quero viver de arte, mas a louca que preferiu o melhor momento, né? Pandemia, tipo, crise, parada louca, surreal. Aí falei, cara, vou esperar o quê? Eu vou esperar o quê? Conversei com o meu gestor que, cara, excepcional, assim. E falou, vai, faço desligamento, desligo da empresa, vai. Eu vim. E aí, desde então, eu me reconectei tenho me reconectado com essa minha essência, né, que eu vivi quando criança, na adolescência. Eu voltei a reviver aqui em Rio das Ostras. Eu acho que Rio das Ostras tem esse poder, né, de reconectar as pessoas, de voltar, fazer com que a pessoa volte à sua essência. Isso aconteceu, tô falando, aconteceu comigo, sabe? E Rio das Ostras também disso, né? Eu sinto que Rio das Ostras meio que reconecta, traz aquela essência. E comigo não foi diferente. Eu, durante esse período aí que fiquei no Rio, que eu morei no Rio, não mexi em mais nada com criar, não busquei voltar a me envolver. E foi depois que eu voltei para Araruama, e aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, e aí comecei a produzir novamente as peças de bijuteria com as miçangas, né? Voltei ali com as miçangas e estava ali iniciando o trabalho com resina, e foi onde veio ali a necessidade de criar o perfil, né, a marca Brisando Arte Ateliê, onde eu divulgava as peças. No início, a proposta era só divulgar mesmo o trabalho, que era esse. E aí eu fui sentindo essa minha mudança para Rio das Ostras, realmente me fez me conectar com tanta coisa, me fez lembrar tanta coisa, assim, que eu, né, puxar tanta coisa assim de dentro, que eu falei, não, peraí, eu vou começar a focar aqui na parada aqui, nos trabalhos com reciclagem, vou trabalhar com reciclagem. E aí foi onde eu comecei a estudar essa ideia e comecei ali a fazer uns trabalhos com madeira, umas plaquinhas com madeira, aquele estrado de cama, né, ripas,
que eu achava na rua, em caçambas, e fui fazendo e pensando como que eu poderia melhorar aquilo ali. E eu sempre fui muito astuciosa de cismar de pegar alguma coisa e tentar criar, de inventar, da gambiarra. E aos pouquinhos foram surgindo novos trabalhos, eu fui acrescentando ali no perfil, né, divulgando ali no perfil da Brisando Arte Atelier. E aí, em um determinado momento, que foi agora, mais recente, em um momento também, quando criança, quando adolescente, eu tive um contato com pinturas em tecido, sabe? Customizar e tudo mais. E aí voltou isso, eu falei, eu vou pegar e vou fazer isso daí. Eu já tinha um brechó, porque nessa mudança para Rio das Ostras, quando eu me desliguei lá da empresa, né, quando eu saí lá da empresa, eu montei um ateliê, que foi o Brisando Arte Atelier, loja física. E diante da pandemia, eu não consegui manter a estrutura da loja, que era uma loja que tinha seus custos, né? E preferi dar uma pausada com a loja física e manter só o Brisando Arte Atelier loja online. Então ali eu tinha um brechó, eu tinha as peças que eu produzia, né, os trabalhos com reciclagem, as bijuterias, resina. Eu já fazia um trabalho de ressignificar móveis usados também, criações com caixotes, enfim. E aí manter isso online dentro de casa foi uma tarefa bem difícil, mas a gente foi, né, adaptando e colocando mais foco em um único nicho de criação. E aí foi onde surgiu há pouco tempo, né? Tem alguns meses, a Brisa Alternativa, que foi esse resgate aí com a customização. Me descobri costureira, comecei a costurar, aprendi a costurar através de pesquisa, fui vendo, fazendo umas videoaulas, né? E tô aí num caminho aprendendo cada dia um pouquinho mais. E a Brisa Alternativa, a proposta da Brisa Alternativa é total sustentável também, né? Só deu sequência aí da Brisando Arte Atelier, aí, com esse mesmo propósito, da sustentabilidade, onde a gente trabalha com reuso de resíduos têxteis e outros materiais, como lona de guarda-sol, de guarda-chuva, o jeans, né? O reuso do jeans, onde a gente customiza e cria bolsas, pochetes, a pintura no tecido, ressignificando as peças de brechó, que é algo que é muito bacana, assim, é um trabalho que eu tenho maior orgulho de estar fazendo, de estar dando início a esse projeto que está crescendo cada vez mais, que estar ressignificando as peças de brechó, dando um novo significado para elas e aumentando assim o seu tempo de vida, né? Brisa alternativa, brisa alternativa. Esse resgate com a customização foi algo muito incrível, porque eu me redescobri uma pessoa que faz uns rabiscos, que sabe desenhar alguma coisinha assim, mas não superficial, mas tipo, tá aprendendo, sabe? Que me redescobri uma pessoa capaz de voltar a fazer coisas que quando criança e quando adolescente eu fazia. E essa conexão com a natureza, com o universo, tem me inspirado, se eu posso dizer assim,
qual é minha inspiração, é essa conexão que, que eu tenho com o universo que me criou e que hoje me faz criar. E a importância da arte na minha vida é que a arte salva, né, cara? E a arte, ela me salva todo dia. Eu acho que me salva da ansiedade, né? Porque eu me descobri uma pessoa ansiosa nesse período de pandemia, quando eu dei aquele surto lá atrás, e vim para Araruama, e foi só um surto existencial mesmo, sabe? Que eu já falava assim, cara, isso aqui para mim não cabe mais. Isso aqui é pequeno demais pro tamanho que eu sou, pro tanto que eu posso crescer, e eu não tava vendo mais para onde, sabe? Foi aonde deu esse surto e eu vim. E a arte na minha vida, ela representa a salvação. É exatamente isso. Ela te salva, sabe? Eu falo isso com total propriedade porque foi ela que me salvou quando eu tive lá minha crise existencial, que, né, só quem vive as suas sabe como que é essa loucura no período de pandemia. E foi a arte total que me salvou. Que ela tem uma, uma importância tão grande na minha vida que eu comecei lá atrás, né, com esse contato, e mesmo depois de muitos anos sem ter esse contato direto, eu volto ali me reconectando, né, com a minha essência e buscando viver de arte hoje, porque é ela que move aqui o meu ser. E a minha missão nessa terra, ela certeza envolve essa redescoberta aí da arte na minha vida, entendeu? Plantar a sementinha e levar esse conhecimento para mais pessoas. Voltando aqui para fechar esse bate-papo, agradecendo, né? Eu tive que pausar o vídeo mais cedo, a gravação do vídeo, porque a rua ficou bem movimentada, barulhenta, e eu não consegui dar continuidade na gravação. Então, quero agradecer você que acompanhou até aqui esse bate-papo, né? Conhecer um pouquinho a Brisa e um pouco do meu trabalho. E, enfim, gratidão, Lona Cultural. Foi muito bom bater esse papo com vocês, resgatar aí assuntos que há muito tempo eu não falava sobre, sabe? Que foi ali como que começou e tudo mais, que foi muito importante, né? Vários cortes no vídeo para conter ali as emoções entre uma fala e outra, mas tá aí, entregue de coração para vocês. E convido a conhecer lá o meu perfil, Brisando Arte Ateliê e Brisa Alternativa. Bora lá, vamos juntos. Gratidão.